Durante mais de 10 anos da minha vida, tudo que eu pensava era em como construir o máximo de músculo que eu podia. E isso porque eu amava o fisiculturismo. Por mais que eu já tivesse ganhado ali alguns campeonatos, eu sempre estava focado no próximo troféu. Mas isso tudo me trazia grandes problemas que, na época, eu não enxergava. Tamanha a minha obsessão com o negócio. Esses problemas que eu vou trazer aqui para você nesse vídeo, todos os atletas que eu conheço, eles também sofrem. Coisas que são pouco faladas e coisas que muitos deles, assim como eu no passado, não conseguia enxergar. Pulava cargas altas, como também não se preocupava com questões de, por exemplo, alongamentos, mobilidade. O negócio era socar carga, fazer o máximo que dava e até o limite em todas as séries, no pain, no gain. E esse no pain, no gain, ele era tão verdadeiro que ele se aplicava até dores articulares. Seu ombro tá doendo? Cara, normal. Seu joelho dói? Ah, faz parte. A sua lombar tá incomodando? Põe um cinturão e mete marcha. Saúde? Foda-se. Eu me recordo de um coach que eu tive que determinada vez eu perguntei pra ele sobre fazer alguns exames para saber como é que estava a saúde. Ele falou assim, não procura, porque quem procura, acha. Já dá para você ter uma ideia da mentalidade dessas pessoas naquela época. Nesse campeonato eu fiz isso, eu segui essa estratégia, eu ajustei isso e tal. O próximo campeonato eu vou ajustar isso aqui, que eu errei, eu vou colocar esse negócio, eu quero testar essa outra estratégia e etc. É uma parada que não tem fim. E eu me recordo de forma vívida. Nessa época, eu era casado e eu disse para minha ex-esposa que eu começaria a me preparar para um próximo campeonato. Naquele momento que ela ouviu as palavras, ela olhou para mim e claramente não gostou da ideia. Eu não conseguia entender por que os meus pais me apoiavam, toda a minha família achava super legal eu competir, mas ela não gostava, ela nem me apoiava. Em muitos momentos ficava claro que ela não queria que eu fosse para os campeonatos. Eu confesso aqui para você, eu ficava chateado com isso. A pessoa que eu escolhi para estar do meu lado não me apoia. Eu não conseguia entender. Como eu disse no começo do vídeo, eu estava cego com tamanha obsessão que eu tinha em evoluir, evoluir e evoluir. Claro que nessa época eu já convivia com muitas dores articulares. Eu não conseguia ficar muito tempo sentado porque o joelho doía. Eu não conseguia ficar muito tempo em pé porque a lombar doía. A minha rotina era toda baseada em o treino que eu preciso fazer e as refeições que eu preciso também cumprir. As minhas noites de sono eram ruins porque eu sofria bastante com a apneia do sono. Mas até então, tudo isso faz parte do processo. Tudo isso é o fisiculturismo. E foi num dia que eu comentei com um aluno que era mais próximo, um amigo, que eu ia me preparar para o próximo campeonato. Ele disse assim, legal. Não entendi aquilo. Falei, cara, como assim? Tipo, por que ele não tá feliz também? E ele disse, você vai ficar chato de novo, cara. Aquele dia eu voltei para casa e aquela frase, ela ficou ecoando na minha cabeça. Você vai ficar chato de novo. Eu comecei a me perceber melhor. Eu comecei a notar que, efetivamente, eu ficava chato. Eu não queria muita conversa. O meu humor ficava péssimo. Eu ficava impaciente, irritado. E me recordo vividamente de um dia que era um final de semana, então eu não iria trabalhar, mas eu tinha o meu cardio em jejum para fazer. Coloquei um boné, exatamente aqui, assim, fui pra academia. Eu percebi que eu não queria dar um sequer bom dia para ninguém. Eu queria chegar na academia, fazer o meu cardio e ir embora. Eu não queria contato com ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu não queria que ninguém nem me visse. Cara, isso não é normal. Observando mais, eu comecei a perceber que as coisas que eu usava para competir me deixavam assim. Então não era só o fato de uma dieta restritiva, de 3 horas de cardio por dia, fora o treino de musculação, mas as altas doses de alguns anabolizantes mexiam demais com o meu psicológico. E aí eu comecei a perceber outras coisas também. Quando eu começava a me preparar, nossa, que estranho, eu começava a perder alunos de personal. Nos momentos que eu não estava me preparando, eu conquistava alunos de personal. Olha que louco. E foi o seguinte pensamento que me fez abandonar o fisiculturismo. Não era só o fato de eu estar vivendo mal, com dores e etc, que me fez parar. E sim, o seguinte, eu amo o fisiculturismo, mas ele não me coloca um centavo no bolso. Aqui a gente tá falando de uma época que não existia categorias de fisiculturismo, só para você ter uma noção. Uma época do fisiculturismo que era bodybuilder, ponto final. Que o fisiculturismo não tinha toda essa expressão que hoje tem e os seus apoios financeiros que ele tem. Mas ele estava fazendo com que eu perdesse alunos que esses sim colocavam a comida na mesa. Durante esse processo, tanto eu não treinava mais para competir, mas queria ter esse físico foda e tal, mas as coisas também foram evoluindo muito na ciência. A gente foi começando a olhar para os treinos de musculação de uma maneira diferente. As coisas meio que convergiram. Não treinava mais com toda aquela carga, toda aquela intensidade que fazia antes, porque já começava a entender que aquilo não era mais necessário. Então eu comecei a treinar de uma forma mais técnica. Eu comecei a me apoiar mais nos estudos e em experiência de atletas que já estavam treinando e se desenvolvendo com essa pegada. E queria continuar crescendo, continuar grande, mas eu não faria isso a qualquer custo.
Os alongamentos, qual a importância deles? Qual a importância de ter um corpo mais funcional? Qual a importância, até para desenvolver mais músculo mesmo, de ter articulações com maior flexibilidade? Eu comecei a dar atenção a essas coisas. E eu ainda sofria com as questões que eu falei anteriormente. A apneia do sono, meu joelho ainda doía, minha lombar doía, afinal de contas, por mais que eu já estava cuidando dessas coisas de uma forma melhor, cara, eu tinha um passado ali que, infelizmente, até hoje, ele me traz essas lembranças. Mas é interessante observar como que, conforme a gente vai se desenvolvendo, e eu tô falando aqui como pessoa mesmo, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai começando a analisar as coisas de uma forma diferente. Antigamente, pra mim, estar grande, etc., tinha esse valor. As coisas ruins que aconteciam comigo por conta disso tudo, tinha esse valor. Conforme eu fui amadurecendo, eu fui olhando para as coisas de uma forma diferente, eu fui percebendo melhor, se inverteu. Eu tive que abrir mão dos 50 centímetros de braço, dos 75 centímetros de coxa. Em compensação, meu joelho começou a doer menos, a minha lombar começou a doer menos. Eu comecei a ter mais qualidade de vida. Hoje, eu peso na casa ali dos 100 quilos. 100 quilos? O físico que eu tenho, cara, é um físico bom pra caramba. Óbvio, se eu entrar numa Ironberg e eu começar a me comparar com o William Martins da vida, ferrou, cara. Eu me sinto, né, um frango. É um puta físico legal. O que ele me traz de mais bacana? Meu sono melhorou muito. E, cara, quanto mais eu estudo sobre sono, mais eu vejo da sua importância. Cara, eu consigo tranquilamente hoje caminhar longas distâncias, porque antigamente era impossível, não dava. Hoje, eu consigo sentar numa poltrona e, mano, caber na poltrona. Porque, assim, muito se fala dos obesos que tem problema com isso, mas, gente, os atletas de fisiculturismo também sofrem com isso. Eu me recordo que, cara, eu não cabia nos lugares. Era bizarro. E olha que eu pesava 120 quilos. Eu fico imaginando esses caras hoje com quase 150. Quando a gente vê o cara no palco e tal, é lindo, maravilhoso. A gente adora. O bastidor desse negócio não é tão bonito assim. E hoje minhas articulações, elas doem muito menos do que doía naquela época. E sim, cara, dói menos. E não zerou completamente a dor, porque, cara, eu desgastei elas lá no passado. Eu fiz muita coisa errada. Eu não quero que você faça, cara. Eu trago todas as informações para você não precisar sofrer no seu futuro, ou até mesmo agora, coisas que, infelizmente, eu preciso conviver. Hoje eu olho para isso e, de verdade, cara, que bom que eu evoluí. Eu tive que abrir mão de toda aquela definição que o meu shape tinha. Eu tive que abrir mão de toda a força que eu tinha. E hoje não só eu me preocupo com todas essas questões, como eu quero saber como eu vou estar vivendo daqui a 50, 60, até 70 anos. Como que eu vou estar vivendo quando tiver mais de 100 anos. E uma coisa que é louca é pensar que hoje eu tenho 10 anos a mais e eu vivo, cara, muito, muito melhor do que quando eu era 10 anos mais jovem.